Prontinho. Sorry pelo atraso, tá? Então, gente, página 37, questões de. Dentro dessas questões, tem toda a parte de covalente, geometria e polaridade, tá? Tudo junto. Exercícios, página 37. Hã? Tem outra o quê? Não, então, exercícios, né? Exercícios. Tem a parte de covalente e geometria. Ainda bem que você me lembrou, viu? Questão número 1, vamos lá. Encontre, a gente não vai encontrar, a gente vai fazer outra coisa. Encontre os elementos P e BR na tabela periódica. E aí, no item A, escreva a distribuição eletrônica em níveis de energia. Escreva a fórmula de Lewis para o composto formado por esses elementos e qual é o tipo de ligação formada. Então, ele quer que a gente monte moléculas com a estrutura do fósforo e do bromo. Do bromo. No ideal, ele pede para a gente fazer a distribuição eletrônica, né? Então, eu vou pegar o número atômico do fósforo, que é 15, se não me engano, e vou fazer a distribuição eletrônica. Um S2, 2S2, 2P6. Ô, gente, normalmente, por que que a gente faz a distribuição eletrônica de um elemento dentro do contexto da ligação covalente? Que tipo de informação a gente consegue tirar da distribuição eletrônica? A coisa mais importante é isso aqui, ó. Como estão os elétrons da camada de valência? No fósforo, a gente tem 2 elétrons emparelhados e 3 desemparelhados, certo? Aí eu vou fazer lá do bromo. O bromo, cara, alguém pode ver o número atômico do bromo para mim, gente? Eu sei que ele é grande pra caralho. Flúor, cloro, bromo. É 4P2, 4P5, acho. Deixa eu ver. 2S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Acho que acabou aqui, ó. 10, 20, 35. É isso. Tá. Dá uma olhada na camada de valência do bromo. A camada de valência do bromo, ela tá aqui, ó, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá bom para vocês enxergarem aí? Tá esquisito. Bom, qualquer coisa vocês reclamam aí. Aqui eu tenho 2 emparelhados e 3 soltos. Então, o fósforo, ele fica assim, ó. Deixa eu fazer um comentário aqui meio rápido. Todo mundo entende por que que esses dois estão emparelhados? Eles estão presos no mesmo subnível aqui, ó. Se a gente fosse desenhar a caixinha dele, ele estaria assim, ó. O P3, ele tá assim, ó. 1, 2, 3, ó. Tá? Então ele vai fazer 3 covalentes obrigatórias e eventualmente ele pode fazer dativa, se for preciso, tá? Mas essas 3 aqui, eles são obrigatórias para estabilizar o átomo. Agora aqui a mesma coisa, ó, 4S2, então, ó, camada de valência 4S2, que é a camada mais externa, com 2 elétrons emparelhados, e aqui eu tenho 4P5, ó, gurizada. Lembra da regrinha? Qual que é a regrinha? Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. 2 soltos, e aí eu tenho 2 pares de elétrons. Então, a estrutura eletrônica do bromo seria assim, ó. Ó, ele tem. Peraí, aqui tá um, dois. Tá faltando um, é verdade. Tá faltando um. Um, um de cada vez, eu parei aqui. Agora tá certo, ó. Então, aí beleza, fizemos isso. Agora deixa eu fazer um ponto, um parênteses aqui. Você não precisa fazer distribuição para fazer isso aqui. A gente fez porque fez. Para você fazer isso, para você achar a configuração eletrônica do elemento, é só você lembrar da família, do número de elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, se eu precisasse montar uma estrutura com o fósforo e o bromo,
Se eu lembrar a família, bom, o fósforo é da 5A. Todos os elementos da família 5A, eles têm a configuração de valência desse jeito aqui. Todos os elementos da 7A, que é a família do bromo, cloro, né, também tem a configuração de valência desse jeito, tá bom? Aí o próximo passo, tá? Descobrimos a camada de valência. O próximo passo é eleger quem vai ser o nosso elemento central, que é o elemento que faz mais ligações, tá? Geralmente é o que faz mais ligações. Como o fósforo tem 3 ligações para fazer, ele é o central. Tudo bem? Então tá, o item A já foi, item B, a fórmula de Lewis. A gente pode colocar, já vamos colocar logo todas as fórmulas, tá, gente, do item B? Eu vou colocar a fórmula de Lewis, eu vou colocar a fórmula estrutural e vou colocar a fórmula geométrica, tá bom? Eu vou fazer desse jeito. E daí a gente já vai revisando todo o conteúdo. Na fórmula de Lewis, para lembrar, é a fórmula que a gente usa a representação das bolotinhas. Então você põe o elemento central ali, e aí como que você vai estabilizar o elemento? Você tem que arrumar um par para todos os elétrons que estiverem desemparelhados. Ah, então o fósforo tem 3 elétrons sozinho. Então eu preciso arrumar 3 par para ele. Como o bromo só pode compartilhar um par, porque aqui ele vai fazer dativa, né? Então eu vou colocar, para eu conseguir estabilizar os átomos, eu vou colocar 3 bromos em volta do fósforo. Ó, eu coloco um bromo aqui, parelho. Tá vendo que esse bromo aqui, gente, ele já está estabilizado, ó. Todos os elétrons dele estão emparelhados. Aí aqui a mesma coisa do outro lado, ó. E outra coisa aqui do outro lado, ó. Pronto. Ihu. Olha que beleza. Aí. Ah, faltou um aqui. Pronto. Tá bom? Tá, agora como que eu faço para passar da Lewis para estrutural? Na estrutural, você só vai substituir os pares de elétrons das ligações por tracinhos. E a gente na estrutural, pessoal, não escreve os elétrons soltos, ó. Essa é a diferença das duas, tá bom? O que que é um pouco desafiador, principalmente quando a gente está começando a estudar dessa forma mais aprofundada, né, que vocês estão fazendo, é lembrar que esse cara tem par de elétrons sobrando aqui, ó, que às vezes na estrutural não aparece, tá? Aí como que eu pulo da estrutural para geométrica? Aí entra a teoria da semana passada. Bom, para você pular da estrutural para geométrica, você tem que se perguntar qual que é o número estérico desse elemento aqui. Esse é o elemento que vai determinar a geometria da molécula, o elemento central. Esse elemento central, se você observar bem, ele tem 4 pares eletrônicos repelentes. Ele tem isso, isso, isso e isso. Quando o elemento central tem 4 pares repelentes, esses 4 pares eles tendem a formar um tetraedro. Então, o fósforo ele seria o centro de um tetraedro. Aqui eu teria um par de elétron, que seria um par de elétron solto. Aqui eu teria uma ligação com o bromo, outra saindo do plano e outra entrando no plano. Ó, BR, BR, BR. Ó, tá? Aqui uma nuvem para cima, aqui as 3 nuvens para baixo, tá? Se essa nuvem tivesse ocupada com um elemento, a gente estaria falando aqui de uma geometria tetraédrica, né? Como o elemento tá, como a nuvem está solta, não tem elétron aqui, então fica uma geometria piramidal trigonal. Ela é uma piramidal trigonal, tá bom? Beleza?
2. Ah, qual o tipo de ligação formada? Tem que ter duas palavras. Covalente, mais uma. Polar, né? Embora ele não se especificou isso, né? Mas vamos colocar, é uma ligação covalente polar. Por que que ela é polar? Os átomos que estão fazendo a ligação têm diferença de eletronegatividade, né? No caso da eletronegatividade, a gente já pode até prever como que seria a polaridade dessa molécula, tá? Veja, na escala de polaridade eletronegatividade, vocês lembram quem que está na frente? Briguei e saí correndo para o hospital. Então, o bromo, ele é mais eletronegativo que o fósforo. Então, imagine uma pirâmide na qual os três átomos do pé dela puxam elétrons. E aí o fósforo aqui na ponta. E os três átomos puxando elétrons para baixo. Entenderam? Então, se você imaginar um átomo puxando elétron para cá, que é o bromo, o outro átomo puxando elétron para cá, que é o outro bromo, e o terceiro átomo, que é o outro bromo, a gente pode imaginar que o polo negativo dela seria aqui na região do chão. Essa região aqui, ó, seria o polo negativo e aqui o polo positivo. Então, por exemplo, imagine que o exercício, além de pedir tudo isso, ele pedisse para a gente, olha, determine para mim o dipolo dessa molécula. Onde está o dipolo? Quando ele pergunta onde está o dipolo, ele está falando justamente isso, onde estão as cargas, né? Então, aqui você teria o dipolo positivo dessa molécula, e aqui você vai ter o dipolo negativo, tá? A partir do chão é o dipolo negativo. Por que que esses dipolos são importantes, né? Já pensando no próximo assunto, que é interações moleculares. É justamente quando você localiza onde está o positivo, onde está o negativo, é que você sabe por onde as moléculas vão interagir. Então, por exemplo, se eu colocar próximo a essa molécula uma outra molécula que tenha dipolo também, essas moléculas vão se atrair. Fala. Não, tá tudo certo já. Essas moléculas vão se atrair. O dipolo positivo de uma atraindo o dipolo negativo da outra, sabe? Então é assim que aparece a tal da interação molecular. Para a molécula conseguir interagir com a outra, com qualquer tipo de interação, se você pôr de hidrogênio, enfim, você precisa que as moléculas tenham alguma coisa para se atrair. Essa atração molecular, ela vem do dipolo. Tudo bem? Beleza? Então tá aí. 2, vamos lá. Na 2, ele quer que a gente preveja fórmulas moleculares para cada um dos casos a seguir e classifique a molécula como diatômica, triatômica ou poliatômica. Aqui é mais tranquilinho também. Aqui a gente vai ter que inventar fórmulas, né? Baseado nos elementos que ele quer. Tem A, ele quer uma fórmula feita apenas por nitrogênio. No item B, ele quer uma fórmula apenas por cloro. No item C, ele quer uma fórmula que tenha S e carbono. No item D, ele quer silício e flúor. E no item E, ele quer hidrogênio e oxigênio. Tá? Bom, quando a molécula é formada por um átomo só, é mais tranquilo de desenhar ela. Bom, como são os elétrons do nitrogênio, gente? Vocês lembram? Como que é a configuração deles? São cinco, né? Como ele é da mesma família do fósforo, dos cinco, a gente vai ter três isolados. Três emparelhadinhos. É igualzinho fósforo, tá, gente? Igualzinho. Então, se eu quero ligar nitrogênio com nitrogênio, pessoal, eu vou ter que emparelhar os três elétrons dele, ó. Tem muito o que fazer, ó. Ó, eu vou colocar os elétrons desemparelhadinhos, de tal maneira que eu consiga emparelhar um por um aqui, ó. Emparelhei, emparelhei e emparelhei. Tá estável? Por que que tá estável? Todos estão emparelhadinhos, bonitinhos, tá? Até aqui, se você for pensar na regra do octeto também, ainda está funcionando, tá vendo? Todos estão com octeto, né? Aqui acho que todos vão obedecer o octeto também. Cloro. O cloro é primo do bromo. O cloro é primo do bromo.
Então, ele vai fazer uma covalente obrigatória e, se precisar, ele faz as dativas, tá? Mas como eu vou ligar cloro com cloro, aí não tem problema. Até aqui a gente tem molécula diatômica, né? Ó, tudo molécula diatômica. Deixa eu colocar as estruturais, vai. Ó, ó, bom. Agora já aqui já começa a complicar um pouquinho. Enxofre e carbono. Gente, eu ia falar quantos enxofre tem o elétron? Quantos elétrons tem o enxofre na camada? 6. Vocês lembram do macete que eu ensinei para você saber se os elétrons estão emparelhados ou não? Você só vai fazendo assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vai colocando os elétrons como se você estivesse preenchendo cadeiras numa mesa. Vai rodeando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando você terminar de rodear, já sai exatamente o que está emparelhado ou não, tá? Por isso que você não precisa ficar fazendo distribuição eletrônica, é só puxar. O carbono é assim, ó. Um, dois, três, quatro. Então eu tenho que encaixar isso nisso. Ah, e aí? O central vai ser o carbono, né? Ó, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar o enxofre. O enxofre não precisa de duas ligações. O carbono não precisa de quatro. Faz uma dupla aqui e põe outro enxofre do outro lado. Tipo assim, ó. Ó. Tipo o CO2, tá ligado? O CO2 é assim. Só tirar o enxofre, tirar o oxigênio e colocar o enxofre. Ó. Qual que seria a geometria dela? Linear. Por que que ela é linear? Porque ela só tem duas nuvens. Ó. O carbono, ele só tem número estérico 2. Ele tem uma região aqui, que contaria como uma nuvem eletrônica, e outra região aqui. Então, são duas regiões se repelindo. Elas vão fazer 180 graus. Tá? Pô, vocês estão ligados que o silício é muito parecido com o carbono? Ontem eu vi um vídeo muito legal, era no YouTube. Que o cara era um químico que ele discutia por que que a vida, entre aspas, né, não escolheu o silício e o carbono, sim. Porque, tipo, o silício, ele é tetravalente como o carbono. Então, tipo, ele estava discutindo as características químicas do carbono e do silício para tentar entender por que que a vida acabou escolhendo, né, ao longo do processo evolutivo, o carbono para a estrutura das coisas. Porque o carbono é basicamente a estrutura, o esqueleto de todas as coisas orgânicas, né? O vídeo não chega em conclusão nenhuma, tá? Só para avisar. É, ele fica falando sobre coisas, por exemplo. Ele fala algumas coisas que fazem sentido, por exemplo. O carbono é um elemento mais abundante do que o silício, da forma que a gente usa. Outra coisa que ele fala que justifica um pouco. As ligações do carbono, elas são mais fortes, por exemplo, que as ligações do silício. Então isso justificaria, por exemplo, por que que hidrocarboneto é tão estável, né? Porque, tipo, por exemplo, o que que sobra da decomposição dos dinossauros lá, dos fósseis? É só o hidrocarboneto, né? Como se fosse um esqueleto da coisa. Mas ele não chega a conclusão nenhuma. E o flúor, gente, ele é primo de quem? De quem que o flúor é primo? Do cloro, do bromo, né? Do 7A. Então, ó, silício e flúor. Cara, o silício tem que fazer quatro. O flúor precisa fazer uma. Então já tá com o silício aqui no meio, ó. Ó, fala se não parece um carbono, cara. Aí. Ó, tem lugar aqui, tá? O pessoal tá com frio. Se vocês quiserem sentar pra cá. Esse lugar, eu não gosto aqui muito quente. Já tô suando. A geometria disso aqui é tetraédrica, né? Tetraédrica. Seriam quatro nuvens, tá? Agora, em vez da gente montar água, gente, vamos montar água oxigenada, vai? Só para não ficar tão. Ó, oxigênio, duas obrigatórias, duas opcionais, que são as dativas.
o hidrogênio obrigatoriamente fazendo uma, tá bom? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é muito louco, ó. Dois oxigênios ligados, só que por meio de ligação simples. Tá vendo? Aí cada outra ligação do oxigênio compartilhada com o hidrogênio, tá? Beleza? Essas moléculas são diatômicas, essa daqui é triatômica, poliatômica, poliatômica, tá? Como seria a geometria dessa molécula, cara? Isso daqui é um pouco diferente, ó. Vamos ver se vocês conseguem imaginar. Geometria daqui, ó. Assim, ela não tem um nome, tá? Porque ela é uma geometria um pouquinho diferente, mas assim, dá para você imaginar como seria. Vocês lembram que o oxigênio, ele é um elemento que tem uma tendência, como ele tem quatro nuvens, né? E precisa usar duas. Essas duas nuvens, elas são sempre pontas de um tetraedro, não sei se vocês lembram. Isso significa que o oxigênio, ele tem uma tendência de formar moléculas angulares. Então, por exemplo, quando vocês virem um oxigênio numa estrutura, tentem imaginar uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso aqui não seria um oxigênio como elemento central, ó? Então, agora imagine esse outro oxigênio aqui. Esse outro oxigênio, ele também tem que formar isso aqui, ó. Então eu faço isso, ó. Então, você teria aqui uma molécula angular, um pedaço angular e um outro pedaço angular, tá? Então, poderia ser uma possível geometria para ela, tá? Se bem que ele não pediu, hein? Próximo. Oi. Pode ser, então. Isso aqui é uma outra conformação possível. Vamos lá. Isso aqui é uma outra conformação possível. Aí, provavelmente essa não é a forma mais estável. Essa é a forma mais estável, por conta dos Hs de repelência. É. Isso daqui é uma coisa muito louca, se chama modelagem molecular. Esse tipo de coisa, né, esse tipo de previsão, a gente não consegue fazer de cabeça quando a molécula é muito grande. Por exemplo, na biologia, se usa muito essa técnica para você determinar a estrutura de proteína. Vamos supor, a proteína tem uma atividade enzimática. Só que vocês sabem que a enzima depende muito da forma dela, né? Então, o que os caras fazem? Eles têm umas máquinas, uns computadores fudidos, tipo, uma velocidade de processamento absurda. Eles pegam a estrutura da proteína, pegam todos os aminoácidos e falam, olha, eu quero uma proteína assim, 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 assim. E eu quero que você me dê a conformação espacial de menor energia possível. Aí o computador vai rodando todas as informações, calculando o ângulo de repulsão, blá, 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 e ele solta a coisa. É muito louco isso aqui, cara. É uma parte de. O cara que trabalha com isso, ele é químico, só que ele trabalha com computação, é química computacional. É um negócio muito legal. As indústrias farmacêuticas, hoje em dia, elas investem pesado nessa parte, porque é justamente daí que saem os remédios, né? As moléculas novas, enfim. Tá bom? A questão 3, gente, ela é uma questão muito importante. Por quê? Porque a gente vai dar um passo lá na frente e entrar na teoria de ácidos sem estar na aula de ácidos. É uma questão que a gente vai exigir bastante coisa escrita, tá? A pergunta dela é a seguinte: qual substância, tipo de substância iônica ou molecular, sofre ionização em água? Então, a questão em si, eu coloquei ela de propósito aqui, para falar sobre uma propriedade que alguns compostos covalentes têm, que é a chamada de ionização. Então, eu vou começar a escrever a questão. Alguns compostos covalentes sofrem ionização. Vamos parar aqui para começar a falar sobre isso. Esse processo de ionização, gente, ele acontece em água também. Eu estou falando também porque ele é um processo muito parecido com a dissociação. Quando a gente estudou lá as ligações iônicas,
Dentro das propriedades do composto iônico, uma delas é o fato do composto conduzir corrente na água. Você põe o composto na água, ele dissolve. No processo de dissolver, ele dissocia. Então, tipo, o Na vai para um lado, o Cl vai para o outro, e os íons ficam dissolvidos dentro da água. E ali a gente chama de dissociação. O termo ionizar é um pouco diferente. Por quê? Eu vou pegar uma substância que não é iônica. Então, o esquema é o seguinte: eu vou pegar uma substância covalente, vou reagir ela com água, e essa reação vai me dar íons. A ionização, gente, ela é um processo mais complicado que a dissociação. Por quê? Porque na dissociação, os íons estão lá, juntinhos. E a água, ela vai simplesmente fazer isso aqui. Ela vai atuar como solvente. Lembra da solvatação que a gente escreveu e tal? Aqui não. Na ionização, eu vou pegar uma substância que não é iônica, vou reagir com a água, é diferente. A gente não está falando que a água é um solvente só. Aqui vai acontecer uma reação. E eu vou dar origem a íons também. O resultado da ionização, gente, é o mesmo da dissociação. Íons livres. Então, existem alguns compostos que também podem conduzir corrente na água, mas não são iônicos. E esses compostos, que não são iônicos, mas que conduzem corrente na água, só fazem isso por conta dessa reação aqui. Tá? Como que ocorre esse processo de ionização? Vou dar um exemplo de um ácido. Vou dar dois exemplos. Vamos lá, vamos começar com o mais óbvio, que é o do ácido. A gente aprende lá na escola que o ácido é uma substância que na água libera H+. Pois bem, de onde vem esse processo? Como esse H+ é liberado dali? Outra coisa que é importante a gente perguntar é, por que que o hidrogênio sai positivo? Por que que ele sai mais? Então, o processo aqui é um pouco delicado, por quê? Porque a água, ela não vai só quebrar a ligação, ela vai participar de um processo, ela vai reagir. O que que acontece, gente? O HCl, ele é uma molécula polar, não é? Molécula polar. O polo negativinho está no cloro, o polo positivinho está no hidrogênio. Isso significa, então, que esses elétrons aqui passam mais tempo perto do cloro que do hidrogênio. Tá bom? A água, por sua vez, também é uma molécula polar, certo? Então, o que que acontece, por exemplo, quando a gente coloca duas moléculas polares em contato? Elas vão interagir uma com a outra. Ou seja, nesse caso, o ácido vai dissolver na água. Só que acontece o seguinte, gente. O polo positivo das moléculas de água começam a atrair o polo negativo do cloro. E, ao mesmo tempo, aqui do outro lado, vem uma outra água e começa a atrair o hidrogênio. Então, essa ligação aqui, ó, ela começa a esticar. Vem uma água, puxa de um lado. Vem outra água, vai interagindo, né? Chega uma hora que essa ligação rompe. E é aí que acontece o processo. Por quê? Na hora que essa ligação rompe, pessoal, esse par de elétron aqui, ó, deixa eu colocar até de outra cor. Na hora que a ligação estoura, esse par de elétron aqui, ó, como ele já está mais perto do cloro do que do hidrogênio, na hora que a ligação estoura, o cloro, ele pega todos os seus 7 elétrons, mais o do hidrogênio. Ele é uma cisão de ligação, onde o cloro sai com o par de elétron inteiro. Então ele sai com um elétron que não era dele. Esse elétron não era do cloro, ele era do hidrogênio. Por isso que quando ocorre a ionização, o ácido libera uma coisa negativa. Pode reparar, toda vez que o ácido ioniza, junto com o hidrogênio, ele libera uma coisa negativa. Essa coisa negativa, ela vem justamente por quê? Porque o cloro pegou um elétron que não era dele. Assim, isso daqui, tudo bem, o cloro ficou estável. Agora, o hidrogênio vai fazer uma coisa muito doida. Por quê? Esse hidrogênio aqui, gente, ele meio que se fudeu.
É, porque ele saiu sem elétron. O H+, pessoal, ao qual a gente se refere tantas vezes na nossa vida, ele é um hidrogênio sem elétron. Imagina um hidrogênio sem elétron. Por ele estar sem elétron, ele é uma substância, um elemento, uma espécie instável pra caramba. Pra caramba. Isso significa que ele vai procurar um par de elétron em alguém. E aí que entra a água. A água, ela vai atuar se ligando com o H+ do ácido. Tá vendo que o oxigênio tem dois pares de elétrons sobrando aqui, ó? O oxigênio vai fazer uma dativa com o H+. Então a água, ela vai ficar um negócio assim, ó. Ó. Quem é mais macaco velho sabe como até o nome desse íon aqui. Hidrônio. Eu vou contar uma coisa para vocês agora que talvez vocês vão para terapia hoje à tarde. Não existe H+. Não existe isso aqui solto na água. Isso não existe. Como que pode existir um H+? A gente fala que o ácido libera H+, mas a gente não conta a história toda, né? Na verdade, não é que o ácido libera H+. Quando um ácido é colocado em água, gente, ele transfere o H+ para a água. Isso é muito importante que a gente entenda, tá? Porque isso lá na frente vai ter consequências. A gente aprende assim, ah, soltou o H+, tá? Mas se você parar para pensar, não tem cabimento o H+ ficar solto, porque ele está instável. Tanto é que, até hoje, os químicos nunca detectaram esse íon na água, tá? Só uma informação. Agora, esse íon os caras já detectaram. O H3O+ é o íon. Então, toda vez que você ouvir falar em H+, entenda que H+ é o H+ preso aonde? Na água, tá? Qual que é o resultado dessa parafernália? Eu tenho íons em solução aquosa. Esses íons, vamos colocar uma setinha aqui e puxar, ó. Solução eletrolítica, tá? O termo solução eletrolítica é o nome que a gente dá para soluções onde tem íon. Esses íons, eles podem ser provenientes. O que que é proveniente? Que vem de. Eles podem ser provenientes de uma dissociação ou de uma ionização. Quando é dissociação, quando é ionização? Professor, simples. A ionização acontece com substâncias não iônicas. Por isso ela chama ionizar. A dissociação acontece com substâncias que já são iônicas. Agora, os dois processos culminam na liberação dos íons, tá bom? Beleza? Não é só ácido que ioniza na água, não, tá, gente? Claro que o exemplo mais importante é a ionização de ácidos. Depois a gente vai estudar ela bem particular. Mas tem outras coisas que ionizam. Quer ver? Vou colocar um outro exemplo aqui. Tudo isso faz parte da questão 3, tá, gente? Uma outra substância que a gente também usa bastante no nosso estudando para vestibular é a amônia. Peraí. Tem molécula orgânica, tá? Que ioniza. Por exemplo, eu estava fazendo um exercício na oficina, eu não lembro se foi com a Malu ou se foi com a Camila, que era um fenol ionizando. Foi, né? Era um fenol, velho. O cara metia um fenolzão lá e tirava o hidrogênio do fenol e foda-se, tá? Geralmente, pessoal, uma coisa importante. Geralmente a ionização, ela está muito relacionada com o ambiente ácido ou básico. Por exemplo, você viu aqui, ó, que nesse processo de ionização, a gente deixou o ambiente ácido por conta do H+, tá? Aqui, eu gosto de dar o exemplo da amônia, primeiro porque a gente vai falar pra caramba dessa reação também, mas porque ela vai deixar o ambiente básico. Aqui acontece uma coisa, gente, parecida. Não, tipo, aqui, gente, vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu ali.
As moléculas são polares, tá? Elas vão interagir e vai haver a quebra de uma ligação HO. Só que aqui acontece uma coisa muito estranha. Ao invés da ligação do hidrogênio com o hidrogênio quebrar, é essa ligação que vai quebrar. Quem vai ionizar aqui é a água, velho. Muito estranho, ó. Imagina essa ligação quebrando. Igual quebrou a ligação HCl. Na hipótese dessa ligação quebrar, quem ficaria negativo? O oxigênio. Aqui você tem um par de elétron. Esse par de elétron está mais deslocado para o O, porque o O é mais eletronegativo. Então, na hora que estourar a ligação, esse hidrogêniozinho aqui, bonitão, ó, ele sai na forma de H+, e esse oxigênio aqui, ó, ele vai sair com uma carga negativa. Olha como ele sai felizão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar um elétron azulzinho aqui, só para dizer que era do hidrogênio, vai. Ó. Isso aqui é o OH-, gente. Por que que o OH, vocês já pararam para se perguntar isso? Por que que o OH tem carga negativa? Onde vem essa carga OH-1? Gente, o oxigênio, para se estabilizar, ele precisa de duas ligações. Então, o oxigênio pode se estabilizar também fazendo uma ligação aqui e roubando um elétron que não era dele. Esse elétron que ele, entre aspas, roubou, é justamente o elétron que foi pego na hora que a ligação quebrou aqui. Tá? Essas ligações com hidrogênio, elas são super fáceis de quebrar. Aí o que que acontece com esse hidrogênio? Ele precisa procurar um par de elétron. Nesse caso, ele vai procurar um par de elétron no N. Então, o N vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Talvez vocês reconheçam essa coisa aqui. Olha o hidrogênio fazendo 4 ligações, mano. Que coisa linda, né? Quem é esse cara? Amônio, é ele. O amônio é um cátion oriundo da ionização da amônia com água. Escreve essa frase, hein? O amônio é um cátion originado da ionização da amônia. Gente, vocês soubessem o que dizer isso. Oi? Puxa, é a mesma pergunta da Lídia, né? Sabia que você ia perguntar, Lídia. Você é uma pessoa, Lídia, vou te falar. Você não deixa as coisas baratas. Ela já levantou a antena ali. Essa é uma boa pergunta. Tem um monte de coisa envolvida nesse negócio, tá? Era uma pergunta esperada, né? Como que eu vou saber quem perde o H e quem não perde? A resposta é bem mais complexa do que eu vou te dar, mas por enquanto não vai ser o suficiente. Quando existem várias coisas que vão determinar quem perde o H ou não. Uma delas é a força da ligação, mas uma outra coisa que talvez é mais importante até do que a força é a seguinte: qual a probabilidade do H+ pegar um par de elétrons? Então, tipo assim, se, se fosse um hidrogênio da amônia que fosse quebrado, ele teria que parar no oxigênio, certo? Como foi o hidrogênio daqui, ele vem parar no hidrogênio. O que que o nitrogênio e o oxigênio têm de semelhante? Eles têm par de elétrons sobrando, justamente para fazer a ligação nativa. Só que acontece o seguinte: como o nitrogênio é um pouco menos eletronegativo do que o óxido, o elétron do nitrogênio está um pouco mais oferecido para o hidrogênio. O oxigênio ele tem uma tendência de puxar mais os elétrons para perto de si. Então a gente costuma dizer, né, dentro do contexto aqui, para responder a sua pergunta, é o seguinte: por que que o hidrogênio saiu daqui e veio para cá e não o contrário? Porque o par de elétrons do N está mais disponível para ser atacado pelo hidrogênio do que o par de elétrons do O. Isso tem a ver com as propriedades do átomo, tá? A gente depois vai criar uma maneira de prever isso.
tá? Mas isso é só lá na frente. Mas é mais ou menos essa a ideia. Então, quanto aquele par de elétron ele está oferecido ou não, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como isso é uma coisa que cai no vestibular, inclusive. Olha para essas três substâncias que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar as três aqui, vocês vão, eu já mostro. Oi, pode falar, pode falar. Ah, é mesmo? O que você acha que tá? Sim, sim. Vamos contar, vamos contar. Vem cá, peraí. Eu vou provar para você que isso aqui não está neutro. Como que eu faço isso? Vou contar próton e elétron. Vamos lá. Hidrogênio. O hidrogênio tem próton e um elétron, ok? Tá aqui o elétronzinho dele, boniteza, ó. Tá compartilhando com o O. Agora vamos pro O. O O, se você for na tabela periódica, o O, ele tem número atômico 8. Então ele tem 8 prótons e 8 elétrons, ok? Tá. Então imagina o seguinte, ó. Esse cara tem 8 prótons, 8 elétrons. Esse cara tem um próton, um elétron. Esse cara tem um próton, um elétron. Eu vou quebrar. O que sai daqui? Só um próton. Esse oxigênio fica com um elétron a mais. Esse elétron a mais é o mesmo elétron que deu a carga para o cloro aqui, ó. Por que esse cloro ficou negativo, gente? Porque ele pegou um elétron que não era mais dele. E é importante que aconteça isso, porque senão não é uma ionização. Porque, tipo assim, como que isso aqui vai virar íon? Só se um cara pegar elétron com outro. Porque, gente, tem uma coisa importante aqui que é a seguinte: isso aqui é neutro. Toda molécula é eletricamente neutra. Então, por exemplo, se você pegar, vai, molécula da amônia, se você pegar todos os prótons e todos os elétrons dela, vai dar zero ao som. Aqui também. Então, para que duas coisas neutras se transformem em íons, alguém tem que perder elétron com outro na história. Entendeu? Então, toda ionização, gente, vai acontecer isso aqui. O cara mais eletronegativo, ele rouba o elétron do outro, fica negativo, e o outro é obrigado a se virar, tomando um par de elétron ali em algum lugar. Meio que o roteiro é esse, tá? Entendeu? Gente, só para a gente encerrar essa questão que a gente estava discutindo sobre por que o fulano vai para o Beltrano e não o contrário. Olha para essas três moléculas aqui. Eu não vou entrar no detalhe, tá? Elas são chamadas de aminas lá na orgânica. As aminas também gostam de reagir assim, mas elas têm reatividades diferentes. Por exemplo, essa aqui reage mais fácil com H+, do que essa daqui. E essas duas reagem mais fácil do que essa daqui. Ah, por que, Danilo? Porque tem a ver com a disponibilidade de elétrons. Por motivos que eu não vou contar agora, os elétrons dessa amina são praticamente indisponíveis. Por uma série de questões. Já esses pares de elétrons, eles estão mais disponíveis para serem reagidos com hidrogênio. Isso tem a ver com o tamanho da molécula, um monte de coisas, tá? Isso é um exemplo de como esse assunto ele vai ficar mais profundo lá na frente, tá? Bom, é isso. Ah, e aí o meio ficou básico, né? Beleza? Então, oi, vai, vai. Então vai estar depois de todas elas. Só se for aromática, né? Aromática, tá? Beleza? Então, ó, que tipo de a resposta poderia ser assim, né? Que tipo de substância iônica ou molecular pode sofrer ionização? A substância molecular. Como é que a gente poderia justificar a questão da iônica?
Eu poderia escrever assim, ó, substâncias iônicas não ionizam, porque já são íons. Já são íons. Bom, questão 4. A fórmula estrutural das moléculas de nitrogênio e da hidrazina seguem o modelo do octeto. Escreva as respectivas fórmulas estruturais. Bom, a gente já escreveu do nitro... Eu acho que a gente escreveu as duas já, inclusive, na aula da semana passada. Essa questão é da Unicamp, viu, gente? Ó, se a molécula de nitrogênio obedece ao octeto e a molécula de hidrazina também, ó, já sei que o nitrogênio é esse. Vocês lembram como que é a estrutura da hidrazina? Ó, são dois N's. Até parece, eu vou lembrar, tá nome estranho. Eu só lembro que eu falo 1000 vezes isso. Ó, isso é hidrazina, gente. Eu acho que eu cheguei a montar essa molécula na aula. Nossa, agora me veio na cabeça. Imagina a geometria dela, cara. Deixa eu falar. B. Hum. Olha, dá uma lida na B aí. Essa B já é de raciocínio. Para quem gosta de fazer as coisas por lógica, faz a B aí. Por qual das ligações NN é menor? Ô, gente, o que seria o tamanho de uma ligação? O que é o tamanho de uma ligação? Como assim? A distância entre os dois núcleos. Então, toda vez que dois átomos se unem, existe uma distânciazinha ali, que é bem pequena. A gente está falando da ordem de angstroms, cara, é muito pequena. Mas as ligações têm comprimentos que variam. Você tem técnica de raio-x, por exemplo, que você consegue medir comprimento de ligação. Do que será que depende o tamanho de uma ligação, cara? Do quê? Do quê? Intensidade da força. É por aí, o raciocínio é mais ou menos esse. Se você tem uma ligação que tende a ser mais forte, ela tende a encurtar. Mas o que será que faria uma ligação ser mais curta, então? A proximidade. Como que a gente avaliaria isso aqui, cara? Teria que juntar mais, exatamente. Essa é a sacada. É porque tem algumas coisas aqui, pessoal, que a gente ainda vai discutir mais aprofundadamente. Mas o que que acontece? Toda vez que uma ligação covalente rola, dois orbitais precisam se encontrar. Vocês lembram o que que é um orbital, né? Então, aquela regiãozinha do elétron. Esse encontro, gente, ele acontece no espaço. Espaço. E o espaço tem três dimensões. Tá bem? Cada ligação química que se forma entre átomos ocorre em uma dimensão, no espaço. Então, por exemplo, imaginem que os meus dois dedos aqui sejam dois orbitais atômicos. Eles vêm, se aproximam. A hora que os orbitais se encostam, a ligação é feita. Houve uma interação de orbital, os elétrons ficam ali bonitões. Agora, quando um elemento vai fazer ligação dupla, por exemplo, o que que acontece? Cada orbital que ele usa está num eixo do espaço. Então imaginem, por exemplo, um átomo que fosse fazer uma ligação dupla. Você tem um átomo aqui, ele tem um orbital no eixo X, tem um orbital no eixo Y. Então, imagina que isso aqui é um orbital, tá? Imagina que tem um elétron aqui e aqui tem um elétron. Aí esse átomo vai fazer uma dupla. Então ele vai precisar de um outro orbital aqui do outro átomo, né?
Então aqui vai acontecer a ligação sigma. Lembra dela? Sigma. Só que para os elétrons desses orbitais aqui se fundirem, é preciso que esses átomos fiquem mais próximos, mais juntinho, para esse orbital conseguir encostar no orbital do lado. Essas intersecções de orbitais, pessoal, é que vão dar origem às tais ligações sigmas e pi. Toda vez que os orbitais, isso também vai ter aula disso, tá? Toda vez que os orbitais se encontrarem assim, ó, frente a frente, essa ligação aqui, ela tende a ficar mais estável. É a tal da ligação sigma. Esse encontro aqui, ele é um encontro lateral. Os orbitais, eles vão se fundir para formar uma ligação lateralmente. Essa ligação lateral, ela tende a ser um pouco mais fraca. É a que a gente vai chamar de ligação pi, lá no futuro. No caso do nitrogênio fazendo tripla, você terá que ter um terceiro orbital aqui, ó, velho. Então, veja, olha o trampo que é fazer uma tripla. Imagina que a minha mão aqui seja o nitrogênio, e aqui eu tenho um outro nitrogênio. Os nitrogênios vão se aproximar. Primeiro ocorre o encontro frontal, ligação sigma. Depois vai acontecer o encontro lateral. Só que aí esses orbitais já estão bem um dentro do outro aqui, ó. O encontro lateral aqui e o daqui, ó, vão dar origem às outras duas ligações. Então, para que esses átomos consigam estabelecer esse tanto de ligação, eles têm que estar praticamente um dentro do outro. Então, ligações triplas, elas não só são mais fortes do que simples, obviamente, porque são três, né? Como os átomos estão mais próximos, tá? Então, como que a gente poderia justificar isso, né? Porque ele pede assim, qual que é mais curta, justifique. Eu tenho que dar um argumento relacionado à interação de orbital. Então, eu vou escrever uma coisa mais ou menos assim, ó. A tripla ligação é mais curta. A tripla ligação é mais curta devido a uma maior interação de orbitais. A uma maior interação de orbitais. Orbitais. Existindo maior aproximação atômica. Existindo maior aproximação do átomo. Do átomo. Dos átomos, né? Tá bom? Tudo bem? Questão número 5. Dentre as moléculas abaixo, preveja e explique qual delas é mais polar. Como que a gente descobre se uma molécula é mais polar do que a outra? Você tem que dar uma olhada na intensidade do dipolo. Então vamos lá. O primeiro caso é o mais facinho, é para a gente pegar o jeito. No item A, ele compara três ácidos: o HCl, o HR, o HBr e o HF. HCl, HBr e HF. Bom, as três moléculas são polares. Ok. Nas três moléculas, pessoal, o dipolo negativo, ou melhor, o polo negativo, ele está associado ao átomo da 7A, né? Então, o polo negativo aqui, o negativo aqui, o negativo aqui. E o polo positivo aqui. A questão é que essa intensidade do polo, quanto esse polo é negativo, quanto o polo é positivo, depende da diferença de eletronegatividade. Tá? Ahn, Só a título de curiosidade, tá, pessoal? Cada átomo tem um valor de eletronegatividade. Por exemplo,
A eletronegatividade do hidrogênio, se você procurar umas tabelas de internet que tem ali, ela vai girar em torno de 2,1, tá? Detalhe, de um máximo de 4, tá? A escala de eletronegatividade, gente, ela é uma escala que tem números. Embora a gente não decore os números, a gente decora aquela frase lá, né? Então, o hidrogênio, ele é bem pouco eletronegativo. Aí você tem aqui 3 halogênios, tá? No caso do flúor, a eletronegatividade é 4,0, que é o elemento mais eletronegativo da escala. A eletronegatividade do cloro é 3,5 e a do bromo é 3,2, mais ou menos, tá? A do flúor, oxigênio é 3,8, foi ontem. Nitrogênio também é quase 3,8, 3,7, aí depois vem o cloro, tá? Então, ó, onde a diferença é maior? Aqui. Quanto maior for a diferença entre os elementos de eletronegatividade, mais polar vai ser a ligação. Então, de todas das 3 moléculas, onde que o polo negativo é mais negativo? No flúor. Então, veja, esses dipolos são menorzinhos. O do flúor é um dipolão. Dipolão. E ó, já pode anotar nas tuas coisas aí. Porque quanto mais polar for a molécula, maior vai ser a intensidade da força que ela interage, tá? Então, moléculas que interagem, por exemplo, por pontes de hidrogênio, que é a interação mais forte, né? São moléculas muito polares. Daí vem a história do H ligado a FON, né? Tá? Beleza. Então, no item A, o mais polar é esse aqui. Na item B, ele também coloca 2 moléculas com a mesma geometria. H2S e H2O. Gente, uma coisa bem importante é que a gente, para fazer esse tipo de questão, onde você compara moléculas pela polaridade, essas moléculas precisam ter geometria parecida, tá? Não dá para você comparar moléculas que são muito diferentes. Ah, sei lá, o álcool é mais polar do que o aldeído, aí a coisa é um pouco mais complexa. Aqui ele está pegando moléculas que têm geometrias parecidas, para que a gente perceba que não é só a geometria que dá polaridade, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma molécula polar, onde o polo negativo é o enxofre. E aqui eu tenho o polo negativo o oxigênio. Só que nós sabemos que na escala de eletronegatividade, o O puxa os elétrons com mais intensidade. Então, esse polo negativo é mais negativo do que esse aqui. Vou colocar um polão negativo, tá? Por isso, é muito louco isso, né, cara? Porque, ó, essa molécula, ela tem massa molar 18. 18. Essa daqui tem massa molar 34. Ou seja, ela é o dobro do tamanho. E mesmo assim, essa molécula é gás na temperatura ambiente. E essa é líquida. É aqui que você vê o quanto a ponte de hidrogênio é forte. Ela consegue pegar moléculas que têm a metade do peso e manter um estado de agregação mais do que uma molécula mais pesada. Porque o H2S, que é um ácido gasoso, tóxico, ele interage por dipolo permanente. A força aqui é dipolo permanente. Só que essa força, gente, ela, nessa temperatura que a gente está, ela já estourou. Por isso que na temperatura ambiente o H2S é um gás e a água é um líquido. Isso aqui, gente, é uma coisa muito estranha. Moléculas do tamanho da água, quase todas que a gente conhece na natureza já são gases, menos ela. É muito louco. Porque eu estou falando muito louco, eu fico impressionado porque a água é a base da vida. Se você não tem água líquida, você não vai ter vida. Pelo menos a gente que a gente conhece, né? A sensação que dá é que a ponte de hidrogênio foi feita só para água mesmo, assim, sabe? Deus falou, cara, você precisa ser líquida, cara, senão eles não vão conseguir sobreviver. Então eu vou te dar uma ponte de hidrogênio, bonitona. Vai lá e arregaça. Fala, fala. Morreu. Fala. Chegou a delegada, velho. Eu tô me sentindo interrogatório com ela. Fala. O que você não ouviu?
Que a água é mais polar. Por que que a água é mais polar? Presta atenção. Por que que a água é mais polar? A água é mais polar porque o oxigênio puxa os elétrons com mais força do que o enxofre, ó. Entendeu? É o mesmo caso daqui, ó. Por que que essa molécula é mais polar do que as duas? Por causa da eletronegatividade do flúor maior. Aqui eu vou olhar para a eletronegatividade do O. Então o O puxa com mais força. Tá? Na C, o cara meteu duas pirâmides. pH3. Ah, esse é fácil também. E o NH3. Pronto, ó. Quem puxa mais forte os elétrons, o N ou o P? O N. Na fila de eletronegatividade, o N vai na frente do P. Então ele puxa os elétrons para perto de si com uma intensidade maior do que o fósforo. Então aqui você tem um polo não negativo e um polão positivo, mais polar. Tá bom? Oi. Positivo. É. Então, é mais ou menos isso. Peraí, eu te falei errado. Aí é uma pergunta mais profunda, tá? O que que acontece? O polo, ele não é uma carga completa. Tipo, por exemplo, você não pode chamar o nitrogênio de -1, porque ele não pegou o elétron para ele. A gente fala que o polo é uma carga parcial. Então, tipo assim, faz de conta que isso aqui seria 0,6 negativo. Se aqui é 0,6 negativo, aqui é 0,2, 0,2, 0,2. A soma dos dipolos tem que continuar dando zero sempre. Então, por exemplo, quando a molécula tem só dois dipólitos assim, ó, se aqui for menos 0,6, aqui vai ser mais 0,6. Entendeu? Mas, sim, sim. Tanto é que esta boniteza faz ponte de hidrogênio, esta não faz. Entendeu? Então, assim, já dando meio quase um spoiler para a aula que vem, né? Para ter interação forte, a molécula tem que ser polar pra caralho. E as únicas situações em que isso é possível são H ligado a F, H ligado a O e H ligado a N. Entenderam? A ponte de hidrogênio é, na verdade, um caso especial de dipolo permanente. Quando o dipolo permanente fica muito extremo, a gente troca o nome da força, tá? Outra curiosidade para vocês. A ponte de hidrogênio, ela chega a ser, em média, 60 vezes mais forte do que o dipolo permanente. Por isso a gente troca, a gente muda até o nome da força, tá? Os caras calculam, por exemplo, quantos kilojoules você precisa gastar para quebrar, por exemplo, um mol de pontos de hidrogênio. A cara é muito maior do que qualquer outra força de dipolo que a gente tenha, tá? Beleza. Questão número 6. O ozônio, essa questão que é. Não sei nem por que eu ponho essa questão, não. A gente gosta de problema, né? O ozônio, O3, é formado por ligações apolares. No entanto, apresenta ligeira polaridade. Explique este fato. Estranho isso. O ozônio, gente, é o O3. É o O3. Como seria a estrutura desse O3, hein? As ligações, estou dizendo as ligações. Não vamos pensar na geometria ainda, vamos pensar primeiro nas ligações, tá? Eu vou ter um átomo central de oxigênio, ok. E eu preciso ligar mais dois, certo? Um deles, obviamente, eu vou ligar por uma dupla. Tem muito o que fazer. E daí vira o O2. Agora eu vou colocar um terceiro oxigênio. Tanto
tanto faz aonde você vai colocar, porque é tudo igual, né? Só que esse terceiro oxigênio, pessoal, ele precisa vir com uma ligação coordenada. Não dá para vir com a ligação covalente. Então, põe aqui, vai. Agora vamos para a geometria disso. Agora é que vem a história. Porque assim, se o ozônio fosse apolar, se o ozônio fosse linear, ele não teria polaridade mesmo, de fato. Por quê? Porque você tem uma parte da molécula exatamente igual à outra. Essa molécula é completamente simétrica. Você tem aqui dois pares de elétrons compartilhados. Aqui, no final das contas, você acaba quase tendo que dois pares de elétrons compartilhados também, porque é uma dativa, né? O problema é que tem um par de elétrons central aqui, ó. Esse par de elétrons central, ele faz com que a geometria da molécula seja um pouquinho deitada. Deitada. Tá vendo assim? Isso aqui é uma estrutura um pouquinho linear. Eu não sei exatamente se. Aí eu não sei mesmo, tá, gente? Se o ângulo aqui é 120 graus ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar para o oxigênio, quantas nuvens eletrônicas ele tem? Três, ó. Ele tem essa, ele tem a dupla e ele tem o terceiro par de elétron aqui. Então, esse terceiro par de elétron, provavelmente ele está aqui em cima. Tá bem? Aí você fala assim, professor, mas espera um pouquinho. Como que essa molécula pode ser polar? Porque até aqui, como que a gente determinava a polaridade? A gente pensava nos vetores, lembra? Aí fazia a soma. Só que, de fato, pessoal, aqui não tem ligação polar, então não tem vetor. E aqui não tem ligação polar, então não tem vetor. O que daria polaridade, então, para os átomos? Aqui é um caso diferentão. Por quê? Esse oxigênio aqui, ó, ele tem quantos elétrons livres? Um, dois, três, quatro. Porque ele está usando dois aqui, né, para fazer a dativa. Do outro lado, você também tem, ó, outro oxigênio, tá? Com os outros pares de elétrons. E o oxigênio aqui de cima, ele só tem um par de elétrons. Então, veja, esse aqui é um caso muito particular mesmo. São três átomos iguais, a molécula não é linear, e os átomos de baixo, eles têm mais elétrons disponíveis do que o de cima. Então, neste caso, a ligeira polaridade, porque ele ainda fala esse termo, né, a ligeira polaridade do ozônio aconteceria por conta dessa quantidade de elétrons que você tem na parte de baixo da molécula aqui, ó. Como as nuvens do oxigênio, dos oxigênios aqui estão mais cheias, a tendência é que aqui nessa região, ó, escrever assim, maior densidade eletrônica. Maior densidade eletrônica. Só que, gente, essa polaridade ligeira, ela é ligeira mesmo, tá? Por exemplo, o ozônio nem dissolve na água. Tá? O ozônio nem dissolve na água. Beleza? Próximo. Vocês viram que o Trump fez com o presidente da África do Sul? Mostrou um monte de fotos, segundo ele, de um genocídio branco. Por quê? Você quer que eu responda mesmo? Eu não vou responder. Por quê? Porque ele é um Neandertal albino, aquele desgraçado. Ele chamou o presidente da África do Sul lá, então o cara entrou na Casa Branca e ele começou a escrotizar o cara, falando que na África do Sul tem racismo reverso. Vocês dão risada, né?
Eu vou morrer, cara. Vocês vão ficar nessa merda aqui. É, vão rindo pra você ver. Nossa, que não. A questão 7 é uma questão muito boa, assim. Do nada, né, cara? É, não tem jeito. A questão 7 é boa porque ela vai falar um pouquinho, já começa a falar um pouquinho sobre isomeríases trans. Ele fala assim, ó, a molécula cuja fórmula é representada por CH2, H2, Cl2, pode apresentar os átomos em posições distintas numa mesma forma geométrica. Aí ele mostra as versões da molécula. Então vamos lá. Os elementos que estão em pretinho, pessoal, são carbonos, tá? Os elementos que estão em verdinho são cloros, são maiorzinhos. E os elementos que estão pequenininhos ali de cinzinha são os hidrogênios. Ô, gente, dá uma olhada aqui. Vamos primeiro explicar o primeiro desenho, depois a gente vai os outros. Ó, no desenho que ele mostra, se vocês observarem com atenção, ele não diz se a ligação que está sendo feita é simples, dupla, tripla. É você que tem que se virar lá na hora. Por exemplo, se isso aqui for um carbono, ó, é óbvio que ele tem que fazer uma ligação dupla com outro carbono, tá? Para completar a tetravalência. Então eu tenho aqui, ó, cloro monovalente, monovalente, carbono tetravalente e aqui os hidrogênios, tá? Essa molécula, por exemplo, se a gente fosse dar nome para ela, né, ela ficaria 1,1 dicloro eteno. 1,1, os dois cloros no mesmo carbono, né? 1,1 dicloro eteno. Entendeu? A molécula 2, a molécula que está aqui do ladinho dele, ela é assim. Vocês acham que. Oh, gente, olha para essa molécula aqui. Eu posso dizer que essas duas moléculas são iguais? Não, cara. Não. Por conta da posição dos cloros, tá vendo? Ó? Nessa molécula, eu tenho dois cloros no mesmo carbono. Nessa molécula, eu tenho um cloro em cada carbono. Gente, isso afeta a propriedade da molécula. Então, a gente não pode dizer que essa molécula é igual a essa. Tá? Elas são isômeros. A terceira molécula, ela é assim, ó. Ó. Ela é igual às outras? É? O que que ela tem de diferente? Tá, então prova que elas são diferentes. Prova. Os caras falam tão fodão, é diferente. Nós somos foda. Sabe como que você prova que duas moléculas são diferentes? Você tem que buscar alguma propriedade que seja diferente. Por exemplo, a única coisa que eu consigo ver nessas moléculas para ver se elas são diferentes é a polaridade. Eu não tenho jeito. Porque assim, por exemplo, se você for dar nome para essa, olha a merda que vai dar. 1,2 dicloro eteno. 1,2 dicloro eteno. Então veja, essa molécula, eu acho que ninguém tem dúvida que de fato ela é diferente das outras. O que é difícil a gente perceber é quando dois isômeros são diferentes. Porque aqui você tem o cis e aqui você tem o trans. A melhor maneira de você provar que o cis é diferente do trans é olhando para a polaridade deles. E que é o que ele vai falar, né? Ele fala assim, ó. Moléculas que apresentam o mesmo número de átomos em cada elemento, dispostos de formas diferentes, são chamadas de isômeros. E aí, beleza. Analise as estruturas geométricas dos três isômeros e represente os dipolos elétricos em cada uma das moléculas. Daí no item B. Indique se há assimetria na distribuição de cargas em alguma região. Se houver, indique o sentido do vetor. Então ele está pedindo para basicamente a gente dizer onde está polo positivo, onde está polo negativo, se tem vetor resultante, se não tem vetor resultante. Tudo bem? Vamos responder tudo de uma vez só, assim, né? Já pega uma molécula toda e já faz tudo, tá? Então vamos pegar esse aqui primeiro. O 1, lá na orgânica, né? A gente vai chamar esses dois aqui, ó, pessoal, de isômeros geométricos, ou cis-trans. Esse, por exemplo, e esse eu vou chamar de isômero
posição. Tá? Dependendo dos isômeros que você compara, você vai dizer que o critério é diferente. Né? Aqui o que tem de diferente é a posição dos átomos. Aqui não é a posição. O que que é a diferença aqui? É a orientação espacial. Tá? Os dois compostos, pode perceber, eles têm um cloro em cada carbono. Tem muita gente que olha para essa isomeria aqui, ó, e eu mesmo já confundi. Eu confundia, quando eu olhava para isso, eu achava que isso aqui era isomeria de posição. Porque o cara pensa assim, ah, os dois cloros estão para posição para cima. Na outra está um para cima e um para baixo. Então é muito comum o aluno olhar para isso aqui e falar, putz, isso aqui é posição. Como é que eu não caio nesse erro? Se for isomeria de posição, tem que ter nome diferente. Se você for dar um nome para essas moléculas e chegar à conclusão que elas têm o mesmo nome, a isomeria é geométrica, tá? Ah, mas eu não sei dar nome. A gente vai aprender, né? Claro. Onde está o polo negativo disso aqui? Vai, rápido. É, vamos colocar vetor por vetor, tá? E aí o polo sai. Aqui eu tenho uma ligação CCl. Então o cloro puxa elétron. Vetorzinho para ele. Aqui eu tenho uma ligação CCl. O cloro puxa elétron. Vetorzinho para ele. Aqui, pessoal, eu não tenho vetorzinho. Porque eu estou fazendo uma ligação apolar aqui. Aqui eu tenho um vetorzinho para cá. E aqui eu tenho um vetorzinho para cá. A gente não precisa ficar fazendo muito, perdendo muito tempo nisso aqui, gente. É só você olhar que todos os vetores estão apontando para a esquerda. Ah, tem uns para cima, outros para baixo, mas isso não importa. Vocês concordam que se a gente for fazer uma resultante, o vetor resultante ele dá para cá, ó. Pode ver, ó. Você tem esses dois, tum. Esses dois, tum. No final das contas vai dar um vetor para cá. O vetor de polo resultante dela, gente, está apontando para a esquerda. Esse aqui é o símbolo que a gente vai usar para o vetor, tá? Ó. Então, o momento de dipolo resultante dela está para a esquerda. Isso significa o quê? Mas vamos falar do jeito nerd. A, no verbo haver, né? Assimetria de cargas. Vocês entendem agora o que que significa assimetria de carga? Você tem uma região mais rica em elétron do que a outra. Uma molécula polar é uma molécula onde as cargas estão distribuídas irregularmente dentro dela. Isso é assimetria de carga. Então aqui você teria o dipolo negativo e aqui o dipolo positivo. Tá bom? A mesma coisa acontece nessa, ó, gente. Se vocês atribuírem os vetores um por um, ó, carbono puxa, cloro puxa, cloro puxa. Tá vendo? E aqui não tem ligação. Não tem vetor. Se vocês fizerem as resultantes todas dos vetores, o dipolo vai dar para cima. Então, existe assimetria de cargas? Sim. Existe assimetria de cargas aonde? Aqui negativa, aqui positiva. Tá? E aqui eu tenho o trans, né? O isômero trans. Ah, então, no trans, olha o que acontece. Vou colocar os vetores. Aqui você tem um vetor CCl, tá bom? Aqui você tem um vetor CH, tá bom? Aqui você tem um vetor CCl puxando para o cloro. E aqui você tem um vetor puxando para o carbono. Gente, se vocês observarem nesse caso, ele é diferente dos dois. Porque, ó, esse vetor aqui, ó, ele é nulo de cima. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Esses dois aqui também se anulam, esse com esse aqui. Então, nesse caso, se você fizer a soma, não tem vetor resultante.
Se não tem vetor resultante, a molécula tem simetria de cargas. As cargas estão uniformemente espalhadas, de tal maneira que não exista uma região mais positiva nem uma região mais negativa. Então, aqui nós temos uma molécula com simetria de cargas. Molécula com simetria de cargas. Ou, traduzindo para um português mais claro, molécula apolar. Cargas, molécula apolar. Gente, página 41 agora. Tem mais uns exercícios de geometria pra gente, tá? Que horas são? Tá, então falta 15, tá, beleza. Oi. Não, que sugestão. Gente. Fala, fala. Ah, mas é de propósito isso. É de propósito. Eu não deixo espaço. Primeiro porque eu gasto dinheiro, quanto mais papel eu compro. Eu sou- Quanto você acha que custa essa merda? 250 conto por cabeça. Mas não é por isso que eu não deixo espaço. Eu deixo espaço porque eu quero forçar vocês a escrever no caderno. Sabe por quê? Isso aí, ó, você nunca mais vai ler. Essa merda você vai perder tudo isso aí. Vai cair no chão. Você vai ver. Vai adquirir. Mas, ó, minha senhora, sua sugestão foi anotada. Estou encaminhando para o setor de, como é que fala? Atendimento ao cliente. Tá? Por favor, faça uma opinião do meu atendimento, tá? Sendo que 5 é ótimo e 1 é péssimo. Você sabe, eu vou contar uma coisa para você, gente. Eu acho que é mentira isso, tá? Que eu vou contar, mas. É. Não, é mentira o que me falaram. Uma vez, um aluno desistiu do meu curso, segundo ele, por causa disso. Que o material não tinha espaço. Juro por Deus. Esse foi o feedback que eu ouvi. Sério. É por isso que eu acho que é mentira. Eu acho que o cara não gostava de mim, tava com vergonha de falar. Falar, ah, mano. Esse aqui é para forçar a gente a lembrar das geometrias, tá? Determinar a geometria molecular e polaridade das moléculas. Então, taca de pau. Tem umas aqui que a gente estão repetidas, tá? Por exemplo, A. A gente já fez. Vocês lembram a geometria? Tá? Qual que é a geometria dessa área? Vamos lá. Quem é o elemento central? Fósforo. Quantas ligações tem de fósforo? Aí, nesse caso, três. Vamos lá. Três. Cloro. É cloro, né? Esqueci. E só que o fósforo, gente, aí é que tá o Paranauê. Se o fósforo fosse assim, ó, do jeito que a gente está vendo, a geometria seria trigonal, plana. Porque aí o fósforo teria três nuvens. Só que ele tem uma quarta nuvenzinha aqui, ó. Então, tipo assim, gente, fósforo, quando está fazendo três ligações, sempre vai fazer pirâmide, tá? Então, ela é piramidal. E onde está o dipolo negativo? Ele pede, né? Ou não? Ele só pede a geometria. E a polaridade é polar, né? Pode colocar aí, polar. Polar. Na B, o H2S, a gente já fez também. Aí, tá escrevendo no caderno. Parabéns. Estou muito orgulhoso de você. Por que que você está escrevendo no caderno? Fala. Porque eu falei aquilo? Mentira, vai. Sério? Ô, me dá um abraço, vem cá. Tá vendo, gente? Ela segue o meu conselho.
Que bom. Deixa eu jogar fora isso. Não, eu tô brincando, você acha? Você acha? Oh, não, eu tô brincando, pode escrever. Aí você vai perder seus post-it, gente. É, tá bom. Onde está o polo negativo? No enxofre, né? Então, é polar também. Tá. C. Que molécula é essa, gente? Você. Isso é assim, né? Ó, é um carbono ligado a dois hidrogênios e um O, né? É polar? Qual que é a geometria dela, gente? É trigonal, né? Vocês conseguem perceber que aqui o carbono tem três nuvens? Dupla, simples. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui, ó. Deixa eu colocar ele mais para cá. Pronto, ó. Prontinho. Onde está o polo negativo dela? Do O, né, ó. O O, ele puxa elétron do carbono. Os carbonos puxam elétrons desculpa, o carbono puxa elétron dos hidrogênios. Então, todos os elétrons estão deslocando para baixo aqui, ó. Tá? Então, ela é polar também. Aldeído, polar. A outra é o CH4. Ah, e essas moléculas são super chatas de explicar. Porque elas são 3D, cara. A molécula 3D é um inferno. Ó, no item D, eu peço o CH4 e o CCl CH3Cl. Gente, vocês concordam que essas duas moléculas têm que ser tetraédricas? Tudo bem até aqui? Quatro nuvens, tal, né? Ó. Quando a gente tem moléculas tetraédricas, a gente tem que ficar muito ligado em quem está no tipo de átomo que está ligado em volta. Por exemplo, no caso do primeiro exemplo aqui, ó, você tem quatro átomos iguais, são os hidrogênios. Essa molécula, gente, ela tem quatro ligações polares. E nas quatro ligações, o carbono é o mais eletronegativo. Então, isso significa que, tecnicamente, você teria um vetorzinho apontando para o carbono aqui, um outro vetorzinho aqui, um outro vetorzinho aqui, um outro vetorzinho aqui. Esses quatro vetores apontando para o carbono, acreditem se quiser. Se não quiser, também não acredita. Eles se anulam. É que eu não tenho como provar isso para vocês, gente. Porque é tridimensional, tá? Aqui, ele é apolar. Polar. Né? A gente já tem dificuldade de fazer soma de vetor em duas dimensões, né? Imagina três, tá? Beleza? Agora, no item do lado, né? No casinho do lado, ele trocou só um hidrogênio por cloro. Aí muda, viu, gente? Aí muda. Aí muda. Por que que muda aqui? Porque agora eu tenho os três hidrogênios ligados ao carbono aqui. O carbono está puxando elétron. Tudo bem. Só que a quarta ligação também está apontando para cima. O cloro, como é um elemento mais eletronegativo, ele é colocado ali na ponta da molécula, ele acaba, de uma certa maneira, puxando os elétrons para perto dele, por causa da eletronegatividade. Então, essa molécula, ela é considerada polar, viu? Polar, polar. Agora veja que chato isso, gente. Essa molécula é polar, tá? Mas ela não dissolve na água. Por que será? Baixa, polaridade baixa. Quando a gente vai estudar esse assunto mais aprofundadamente, você descobre que não é sobre ser polar ou apolar só. É sobre ter graus de polaridade. Então, por exemplo, essa molécula, ela é tida como polar, mas ela tem uma polaridade extremamente baixa, a ponto dela não conseguir interagir com água, tá? Então, não estranhe esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente vai ver várias moléculas dessas daqui, e eu vou tratar elas como moléculas lipofílicas, tá? Porque, embora tenha uma polaridade pequena, vou colocar aqui, pouco, tá? Depois a gente fala mais sobre essa questão
do quão polar é, do quão polar não é. A questão 2, pessoal, é uma questão aleatória, né? Tipo, é uma questão de ligação iônica. Elaborar as ion-fórmulas dos compostos iônicos e identificar as geometrias. Geometria de composto iônico, gente. Vamos lá. Como seria a fórmula de um composto iônico formado por sódio e flúor? Bom, aqui a gente tem que mudar o mindset, né? Ligação iônica, o nosso problema aqui é carga. Se eu estou montando fórmulas iônicas, agora eu não estou mais preocupado se o elétron está emparelhado, desemparelhado, nada disso. Eu quero saber quantos elétrons o cara perde, quantos elétrons o cara ganha e acabou. O sódio perde um para ficar feliz. O flúor ganha um para ficar feliz. Então, NaF. Tudo bem? B. Vamos primeiro montar as fórmulas, depois a gente fala da geometria. B. Oxigênio e lítio. O lítio, pessoal, é primo de quem? O lítio. Do sódio, é da mesma família do sódio. Tá? Dando carga mais um. O oxigênio é primo do enxofre. O oxigênio e o enxofre, toda vez que fazem ligação iônica, recebem dois. Recebem dois, né? Então eu tenho Li, 2O. Li, 2O. E na C, alumínio, enxofre. O alumínio, se vocês lembrarem da aula de iônica, ele é o único cátion com carga mais 3 que eu pedi para vocês guardarem, tá? Ele tem carga 3. E o enxofre, que é primo do oxigênio, 2. Então a fórmula fica N2S3, tá? A novidade da pergunta, e aí tem uma armadilhazinha de propósito colocada ali, é quando ele pergunta sobre geometria. Gente, composto iônico não tem geometria porque não é molécula. Você não pode dizer, por exemplo, que o composto iônico é trigonal, piramidal, porque ligação iônica não tem direção. Quando um átomo vai fazer ligação covalente, ele é obrigado a direcionar os compartilhamentos. A gente fala que a ligação covalente, na química a gente usa essa expressão. A ligação covalente ela é direcional, porque ela tem uma direção, ela tem um ângulo. A ligação iônica, na verdade, gente, é um amontoado de bolinha positiva com bolinha negativa. Se você pensar nesse composto e nesse composto, o que que eles têm em comum? Todos eles são um amontoado de íons grudados, que é o que eu chamo de cristal. Não tem geometria. Você pode escrever, por exemplo, geometria cristalina. Tá? No estudo da química de geoquímica, por exemplo, química de minerais, os caras estudam o tipo de cristal. Né? Por exemplo, para essa galera que estuda mais essas pedras que são coloridas, sabe? A cor das pedras depende muito da forma do cristal, mas para a gente é tudo cristal, tá? Então, isso é importante para todo mundo cair nessa pegadinha. 3. Oi. Desculpa, que oxigênio? Li2O? Como assim sai? O que você quer dizer com sai? Ah, então, cara, deixa eu te contar, essa porra é insolúvel, viu? Isso é uma coisa curiosa. Não é todo composto iônico que é solúvel em água. Por exemplo, você pega CaO. O CaO é um óxido, ele é iônico. Quando você põe na água, ele não faz isso aqui, ó. Eu até acho, inclusive, que uma das razões para o óxido não dissolver é justamente isso que você falou. Por causa, provavelmente, que esse ânion deve ser instável, tá? Porque a gente nunca viu esse ânion solto, né? Quando você nunca vê um negócio, gente, é porque ele é instável, tá? Na questão 3, gurizada, ele dá três moléculazinhas
tetraédricas também, mas agora a gente já está vacinado contra isso. A gente já sabe analisar os tetraedros. Na 3. Ele coloca as 3 moléculas ali, o metano, o clorofórmio e o diclorometano. São 3 solventes. O metano não, né? Mas os outros 2 são solventes orgânicos. Classifique como polares e apolares. No caso das polares, indique onde está o negativo e o positivo. Então vai. Bom, a A gente já sabe que é apolar, né? CH4, apolar. Ô, gente, e o clorofórmio? O que vocês acham? Dá um bisu nela aí. Polar ou apolar? Polar. Boa. Onde está o polo negativinho? Ups, lá embaixo. Lá embaixo. Cloro, 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 H, ó. Tá? Aqui tá os 3 clorinhos. Tá? Então o polo negativo está aqui embaixo. E aqui o polo positivo. E na segunda molécula, que é o diclorometano, o polo positivo, o polo negativo está onde estão os cloros. Ele desenhou aqui os cloros de um ladinho da molécula, ó. Cloro. Aqui o polo negativo estaria aqui e o polo positivo estaria do outro lado da molécula. Aqui, ó. Tá? Só que, de novo, tá? Essas moléculas, embora elas sejam polares, classificadas como polares, elas são todas hidrofóbicas. Acabam nem interagindo com a água. Fechou? Tá, e a 4, para a gente encerrar. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos tetrafluoreto de silício, pentacloreto de fósforo, hidreto de fósforo e íon nitrito, respectivamente. Vamos tentar ir pelos mais fáceis primeiro, vai. Essa questão é um pouco cruel, porque além do que o cara colocou os nomes, né? Então, se você enroscar na hora de montar, ferrou. Tá, vamos pelos. Qual que vocês bateram o olho e já se ligaram aí? A primeira já dá para se ligar, né? Ó, tetrafluoreto de silício, gente. Silício, tetraedro, cheio de flúor dos lados. O que que vocês acham disso? Polar ou apolar? Apolar. Por isso que professor de química, às vezes, para passar macete, ele fala assim para o aluno, gente. Toda molécula tetraédrica com 4 átomos em volta iguais, apolar. Porque de fato é, né? A hora que você faz a soma aqui, isso aqui dá sempre zero. Então, se para as moléculas tetraédricas, esse macete é muito bom. Você bateu o olho na molécula, ela é tetraédrica, ok. Veja se os 4 átomos são iguais. Se tiver átomo diferente, aí já é polar. Né? Ahn, deixa eu ver o outro aqui. Ó, esse é foda, hein? Esse é foda. Pentacloreto de fósforo. Sabe por que que esse aqui é foda, gente? Pelo seguinte. O pentacloreto de fósforo, ele tem um fósforo que não está com 3 ligações. Não tá. Isso aqui não é uma pirâmide, não. Não é uma pirâmide. Aí você fala assim, Danilo, mas espera um pouquinho. Como que o fósforo vai fazer 5 ligações? O que vocês acham que está acontecendo aqui, gente? Mano, quantos elétrons tem o fósforo na camada de valência? A gente conhece esses elétrons como estando 3 desemparelhados e 2 emparelhados. E se os elétrons do fósforo fossem assim, ó, tudo solto? Daria para fazer 5? Vocês acham? Ah, então vou meter 5 ligações aqui. Bom, por que você está rindo, Fabrício? Qual que é a graça? Fala. Não sei. Parece que está errado, mas de fato parece, porque a gente está acostumado no fósforo fazendo 3. Só que
Conforme você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo o que ela realmente é capaz. Ô, gente, o fósforo é um elemento, assim como outros, que é capaz de sofrer um processo chamado hibridação, tá? Esse processo a gente vai discutir ele também numa outra aula direcionada para o carbono. Essa hibridização é um fenômeno que acontece no átomo. Tem várias coisas que acontecem, mas o que é relevante para nós na hibridização é que, normalmente, quando esse átomo hibridiza, ele desemparelha todos os elétrons que estão emparelhados na camada de valência. É um mecanismo que traz para o átomo uma versatilidade. Porque, na medida em que o fósforo consegue desemparelhar os seus elétrons, ele consegue fazer mais ligações. Então, uma boa dica para vocês perceberem isso é atentar para átomos que fogem do octeto. Toda vez que você ouvir falar que um átomo está fugindo do octeto, que não está obedecendo o octeto, pode ter certeza que o cara também tem uma hibridização ali. Vocês lembram dessa molécula? Eu não lembro quem me perguntou sobre ela. Vocês lembram? Não sei se foi aqui com vocês que eu falei sobre essa molécula. Aqui você tem um berílio, que é um metal, fazendo ligação covalente. Ele está hibridizado também. Quer ver outra que o átomo está hibridizado? O boro, do BF3, tá? Então, no caso do fósforo, ele expande de 3 ligações para 5. E aí ele fica com 10 elétrons na camada de valência, tá? Esse tipo de molécula já tem uma geometria num outro nível. Por quê? Eu não tenho mais 4 nuvens. Estouro o tetraedro. Já não dá mais para formar um tetraedro com 5 nuvens. Nesse caso, como que a molécula se organiza, gente? O fósforo, ele vai ficar no centro de um triângulo. Cloro, cloro e cloro. Ó, imagina uma trigonal plana. Assim, ó, um plano, tá? Fósforo, cloro, cloro, cloro. Agora eu vou subir uma ligação para cá e vou descer uma para cá. E ligar os dois cloros aqui. Isso é uma geometria molecular. Você tem um plano triangular, um átomo para cima e um átomo para baixo. Como se fossem duas pirâmides assim, ó, gente. Imagina duas pirâmides assim, ó. E lá no meio da pirâmide, no equador da pirâmide, você tem as ligações aqui do fósforo. Tá? Todo elemento central, portanto, 5 nuvens, terá uma estrutura assim. Tá? Essa geometria, ela é chamada de bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Tá? Tem uma série de geometrias mais alternativas que a gente acaba não estudando porque o vestibular mesmo não cobra, tá? Depois dela veio o nitreto de fósforo. Olha lá, olha lá. Agora, ó, que bom. Essa questão é boa, gostei dela. Ó, nitreto de fósforo, gente, olha a diferença. Aqui é um fósforo como vocês conhecem, ó, tá? É um fósforo piramidal. O outro é o fósforo da Deep Web, né? Você conhece a verdadeira face do fósforo. Fósforo pentavalente caminhando nas ruas escuras. Olha lá. Esse é piramidal, tá? Acabou, né? Oh, não, não, peraí, vamos fazer, cara. Uma relia. Tá, né? Mano, íon nitrito. Peraí, que agora eu gostei. Ô, gente, olha para essa molécula aqui, ó. Isso aqui é um ácido, tá? Não é o mais famoso do nitrogênio, mas é um ácido de nitrogênio que é o nitroso. Vamos desenhar a estrutura dele? Porque eu quero ver a geometria disso aqui, tá? Ó, nitrogênio. Ô, gente, o nitrogênio ele faz 3 simples ou 3 covalentes e uma dativa.
Então, olha o que eu vou fazer com a criança, ó. Eu já vou meter uma dupla aqui, uma simples com H e a dativa aqui, ó. Esse óculos está muito sujo. Ó, dá uma olhadinha ali. Não, não é nitrito? Não é nitrito? Então é NO2. Porque ele vem do nitroso, tá? Tá. Ô, gente, agora, o que que acontece se eu jogar esse cara na água? Mas esse nome que você falou está errado. Então fala de novo o nome. Ai, ai. Começa com I, caralho. Ionizar. Eu vou tirar o H mais daqui, ó. E essa birosca vai ficar com uma carga menos, não vai? Isso é o nitrito, gente. O nitrito é o ácido sem o hidrogênio. Tá, ele quer a geometria dessa birosca. Quantas nuvens eletrônicas tem aqui? Três. Só três. Uma, duas, três. Então, esse nitrogênio não faz pirâmide, como a amônia, por exemplo. A amônia faz pirâmide. Esse nitrogênio, ele faz o quê? Trigonal. Fala. Era isso que você estava falando? Ah, entendi, verdade, né? Nossa, eu escrevi o ácido e estava fazendo o outro. Então, espera. Fica N, dupla, O, H. Ficou assim o de vocês? E um par sobrando? É isso, agora tá certo. Eu estava montando o ácido nítrico, né? Verdade. E aí, como que fica? Aí eu tiro isso, aqui fica menos. Aí sobrou só isso aí, gente. Eu tenho três nuvens, só que essa nuvem tá vazia, né? Então vai ficar uma coisa assim, ó. Meio que assim, tá? Angular, angular, angular. Tá bom? Qual que é a alternativa? V de bola? Tá bom. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta, tá? A gente volta um pouquinho mais tarde, tá? Para vocês conseguirem tomar o lanche de vocês.